In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então celebrando a missa da quinta-feira depois das cinzas e comemorando São Simeão, sucessor de Tiago, o irmão do Senhor, primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Veja que então São Simeão, o sucessor de Tiago, governou a igreja de Jerusalém por 40 anos, hein? Eu me admiro isso, que São Tiago, por tão breve tempo, parece que nem tão breve assim também, não? Na verdade, pode ser que não tenha sido imediatamente. Sim, claro. Mas e ele tão longo tempo. Eu fico lembrando, desculpe, não era o meu tema, depois eu volto. Mas eu fico lembrando de uma das vezes que ela é, na verdade, ela é a cunhada de José, a mãe deles. A cunhada de José interpelou a Jesus uma das caminhadas de evangelização, e quando Jesus disse que sim, o seu filho seria martirizado, aquilo foi para ela uma coisa tremenda, né? Tremenda. Mas enfim, só para termos a notícia de que realmente, vejam, o pessoal fala muito em Roma, sobretudo essa gente tão sem noção da Igreja Católica, querendo dizer que como se ela fosse só romana e que teria surgido, sei lá, sob Constantino e não sei o quê. Tudo isso tão falso, tão contra a história. Temos aí esse sucessor dessa igreja, sempre forte em Jerusalém. O sucessor de Tiago. E observem que Tiago foi colocado como bispo de Jerusalém, foi nomeado bispo de Jerusalém por nada mais e nada menos do que pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira nomeação do bispo de Jerusalém saiu de Jesus, da sua própria pessoa. Ele nomeou pessoalmente Tiago como bispo de Jerusalém. Pedro não foi bispo de Jerusalém. Nunca foi. Pedro, mesmo quando estava, nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos, mesmo quando Pedro estava lá em Jerusalém ainda no início, era o Tiago que era o chefe daquela igreja. Daí porque, às vezes, sem compreender bem o lugar, e até porque Tiago era um forte, um espírito forte, e a gente tem que cuidar muito, né? Depois eu vou falar na comunidade, né? Os espíritos fortes dentro da comunidade, que se entrechocam. Isso é uma coisa muito tremenda, difícil, e é preciso cada um dominar o próprio espírito forte para poder formar uma bela, grande comunidade. Mas, enfim, Tiago muitas vezes é citado por primeiro, quando Paulo vai a Jerusalém, ele não encontra outro senão que Tiago, o irmão do Senhor, e Pedro. Em vez de dizer Pedro e depois Tiago, né? Então, mas hoje o nosso tema realmente o tema é o da oração. São três os grandes exercícios espirituais da Quaresma, né? São três os grandes exercícios espirituais da Quaresma: a oração, o jejum e a esmola. Oração, o jejum e a esmola. Hoje, primeiro dia depois da quarta de cinzas, nos apresenta a oração como o grande exercício a ser feito na Quaresma. Cada um tem que ver isto, né? Cada um tem que ver isto. Que orações realmente fazer e assumir, né? Eu já ouvi, com certeza, críticas até bastante
algumas fortes, porque nós teríamos muita oração, né? Teríamos muita oração, seríamos uma comunidade de muita oração. De fato, começamos às 5 da manhã e vamos até agora, só até às 9 da noite. Vamos até às 9 da noite. E cada tempo, e procuramos fazer todas as horas canônicas, né? Todas as horas canônicas, assim como elas são mesmo, no seu próprio horário. E se sofre crítica por isso. Mas, queridos, eu sempre digo, nós estamos para ser realmente uma comunidade escatológica, né? E precisamos voltar o nosso rosto para a parede. É muito interessante o Ezequias, na primeira leitura, voltar o rosto contra a parede, né? É porque ele reza de noite, na cama, né? Na cama. E passa a noite ali gemendo, chorando e suplicando ao Senhor, né? Então, não volta o rosto para a esposa, né? Mas para a parede, né? Para estar mesmo na cama, e ainda que ao lado da esposa, estar realmente só com o Senhor. Só com o Senhor. Então, mas a força da oração nós vemos também, claro, no Evangelho de hoje, né? Esse pedido deste homem de fé, né? A oração vem da fé, a gente comunica com Deus, leva-se para Deus, fala com Deus. A oração é este falar com Deus, né? Cuja mais bela expressão de falar com Deus nós encontramos no Pai Nosso, dirigido para Deus. Pai Nosso, estou falando com Deus, Pai Nosso que estais nos céus. A oração que aprendemos do Senhor e que rezamos então todos os dias. Mas enfim, sim, nós somos uma comunidade escatológica e se nós temos que enfrentar algo que é o fim do mundo, coisas que insuspeitáveis, coisas tão grandes, tão tremendas, tão terríveis, que jamais a humanidade passou por aquilo. Mas então, com certeza que a oração tem que ser o nosso grande, onde nós seguramos. A oração tem que ser onde nós nos seguramos. Não quer dizer com isso que nós não demos espaço para outras coisas, né? Como a vivência em família, né? Como o trabalho. Sabemos que não é para todos estar no coração da comunidade, na capela da comunidade às 5 da manhã. 5 da manhã, esteja a família reunida para rezar na própria casa. Eu penso sempre que o ofício de leituras deve ser feito pela família às 5 da manhã. E também a oração mental da manhã pode ser feita em casa. É verdade que eu preferia que todos estivessem aqui já para laudes às 6 da manhã, mas daí também já não é muito, já não é pedir demais estar às 6 aqui para rezar. E depois disto, às 6 da tarde, isso também me parece que não é exagero, duas vezes vir ao centro da comunidade para rezarmos todos unidos. Isso não é demais. O resto, bom, alguns poderão fazer a hora toda inteira, como aqui procuramos manter, ao menos eu e a Gleice, né, e a mãe dela. Mas os outros vão para o trabalho, né? Vão para os outros trabalhos. Esse também é um. Então, mas sem dúvida nenhuma, haja a expressão da oração. Né? E é com a oração, queridos, é com a oração que nós vamos nos transformar a nós mesmos, como dizia, a esses espíritos fortes que vêm para a comunidade e que tudo querem tomar nas suas mãos e toda a direção querem ter na sua direção, e um e outro e todos. Claro que sempre nós devemos nos dirigir ao Padre. O Padre é o grande moderador. Né? É ele que vai dizer a palavra primeira e última. E esse é o espírito forte que deve ser acolhido por todos. Né? Mesmo que o Padre seja muito manso, né? E quanto mais se ele não o é tanto. Então, essa é a palavra que tem que ser, essa é a direção que deve ser dita em todos não só na oração, em todo tipo de serviço, em todo o trabalho, em toda a direção da comunidade. Mas é com certeza a oração que deve dominar os espíritos fortes.
A gente precisa, em primeiro lugar, dominar a si mesmo. É belo e é forte. Tem um espírito verdadeiramente forte, aquele que, em primeiro lugar, dobra a si mesmo. Subjuga a si mesmo. Domina a si mesmo. É capaz de se conter, de não ir no primeiro impulso, de saber humilhar-se e não ir na onda daquela sua primeira vontade. Este sim tem um espírito forte. Os outros, na verdade, são fracos, porque não são capazes nem sequer de dobrar a si mesmos. E por isso querem logo dobrar os outros, logo dominar os outros, logo trazer os outros à sua vontade, ao seu ponto de vista, aquilo que desejam e querem fazer. Então, sim, o espírito da oração, sobretudo o espírito da oração, nos leve a fazer a vontade, a descobrir a vontade de Deus. Este é o espírito forte que havemos de procurar, o espírito de Deus. Por mais manso, por mais simples, por mais humilde que seja Deus, é o seu espírito forte da sua vontade, da sua santíssima vontade, que nós devemos buscar e acolher. E quando nós nos fazemos comunidade escatológica, viemos a refúgio, é isso que nós estamos dizendo. Que nós estamos nos submetendo ao Espírito de Deus, à sua vontade, ao Espírito forte de Deus, aquilo que Ele realmente designou para nós, para este tempo nós vivermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.